Igreja, graças e paz, irmãos e irmãs, convido a você que trouxe a sua Bíblia, você abra em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, nós leremos do versículo 1 até o versículo número 13. Gênesis 3, de 1 a 13. Convido a igreja a colocar-se em pé, aqueles que puderem, aquelas que puderem, para acompanhar a leitura da palavra do Senhor com os olhos, mas sobretudo com o coração. Gênesis 3, de 1 a 13, que diz bem assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, que Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Palavra do Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Curve a sua fronte, feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, para estarmos te servindo, para estarmos te adorando, para estarmos te cultuando, pois somente a Ti é devido todo louvor, toda honra e toda glória. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, e queremos, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ouvir do Senhor a Tua voz, em meio a tantas vozes que existem hoje em dia, é a Tua que mais importa para a nossa vida. Por isso, Pai, que nós possamos estar atentos, com os ouvidos, a mente e o coração bem abertos, para ouvir aquilo que Tu tens para cada um de nós nessa noite. Quer seja para consolar, quer seja para exortar e nos fortalecer nesses dias desafiantes que nós estamos vivendo. Continua conosco. Ser presente aqui eu te peço. Toma-nos em Tuas mãos. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito
Unge-nos para isso. Sopra sobre esse lugar, sobre cada vida que aqui está, para que ouça, não com ouvidos carnais, mas com ouvidos espirituais, a tua palavra, que são para nós e para os que creem, palavras de vida eterna para a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, Pai, que eu te suplico, confio, entrego e descanso tudo nas tuas mãos, Senhor. Amém e amém. Amém. Livro do Gênesis, parte que foi lida, capítulo 3, de 1 a 13, e o tema é essa pergunta que aparece no texto: onde estás? Onde estás? Você poderia repetir esse tema? Onde estás? Onde estás? É a pergunta de Deus aos primeiros habitantes da terra, na narrativa bíblica. Eu não sei como que você se relaciona com o livro de Gênesis, não sei como que você lê o livro de Gênesis. Alguns leem de um jeito e outros de outro, mas uma forma que não é muito aconselhável é ler o livro de Gênesis apenas para satisfazer as suas curiosidades, né? Tipo assim, se de fato existiram dinossauros, se de fato existiram gigantes, ou até mesmo mais especificamente na parte de hoje, será que a cobra, a serpente, ela andava ou ela voava? São questões que muitas vezes querem distrair os homens, o ser humano, as pessoas, os leitores dos textos sagrados, porque se tratam de questões bem menores, questões menos importantes, que muito mais com um tom de curiosidade ou de alguma especulação até. Livro do Gênesis, também sendo chamado e entendido como livro dos começos, o começo dos começos, o princípio dos princípios, é para ser lido como quem está querendo, desde o primeiro livro da Bíblia, receber, entender, visualizar o plano da salvação de Deus. Desde o livro do Gênesis, o plano da salvação do Senhor se faz revelar. Inclusive, nesse texto que nós estivemos lendo, que apresenta os primeiros habitantes dos seres humanos ocupando o jardim do Éden, e ali, primeiramente, numa situação gostosíssima, numa situação de paz, numa situação de harmonia, numa situação que nós diríamos que como sendo vivendo o shalom de Deus, a paz completa de Deus naquele lindo jardim, cortado por rios, que umedeciam aquelas águas e fertilizavam aquela terra no jardim do Éden. Tudo estava muito bem, tudo estava em paz, tudo estava em harmonia, um verdadeiro shalom sendo vivido por aquele primeiro casal. Mas de repente surge um personagem, e aqui no texto é apresentado a personagem que é a serpente. Ela surge e a partir daí tudo vai água abaixo. A partir do surgimento dela, que representa o surgimento dela, representa a presença do maligno, as coisas mudaram de figura. O que estava bom já não ficou mais. Aquele que mente desde o princípio surge porque ele vem para matar, roubar e destruir, trazendo a tristeza, o sofrimento e a morte. Ele vem e traz a morte. A morte ainda não existia. Vocês já perceberam isso? E a morte vem com a serpente, que é uma tipificação do próprio diabo, de Satanás, inimigo das nossas almas. Com a serpente vem uma voz diferente. Com a serpente vem uma voz discordante à voz do Criador. E com ela vem o primeiro fake da história. Com a serpente veio o primeiro fake da história. E o fake dizia: é certo que não morrereis. E esse fake vai produzir um estrago tremendo. O resultado vai ser a queda do homem, e o homem é o gênero humano, homem e mulher, e por consequência, isso vem replicar ou repicar
em cada um de nós, vem a queda, vem a desconexão com Deus, a partir daí passa a entrada do pecado, e com a entrada do pecado vem a morte, e tudo começa com uma mentira. O pecado acaba trazendo a vergonha, o pecado acaba trazendo a dor, o pecado acaba trazendo o sofrimento, o pecado acabou trazendo a morte que ainda não existia. O primeiro Adão falhou, mas graças a Deus, o segundo Adão, Jesus Cristo, não. Este não falhou. Amém? Amém. Este veio e não falhou. As coisas começaram, como nós dissemos, com uma mentira que foi engendrada pela serpente para enganar a mulher, e a mulher levar a notícia mentirosa também para aquele homem que com ela vivia. Daí a ingratidão, surge o primeiro pecado também da ingratidão, em desobedecer a Deus, a ingratidão, a desobediência, a vergonha. A vergonha. E Deus surge com uma pergunta dizendo: onde estás? Onde estás? Essa pergunta de Deus é a pergunta chave, é a pergunta que nos chama a atenção. Onde estás? Por que será que Deus teria perguntado onde estás? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Onde estava o homem? Claro que sabia, por conta dos seus atributos, da onisciência, onipresença e onipotência. Ele sabia onde eles estavam. Esse onde estás não traz consigo a ideia de se saber o lugar. Não tem o sentido geográfico da palavra, da localização. Como você muitas vezes usa lá o aplicativo, né, do Localiza, para você saber onde alguém está, que você vai buscar, alguém que você vai se encontrar. Deus não precisa disso. Mas então por que essa pergunta, onde estás? Para se saber, na verdade, não onde estava, mas na verdade como estava. É como estás, na verdade. Esse onde estás tem o sentido de como estás, na verdade. Ou seja, saber o estado espiritual. O estado espiritual daqueles primeiros ali no Jardim do Éden. Onde estás? Pode deixar sem microfone, gente? Pode deixar. Onde estás? Onde estás? Significa não situação geográfica, não é o lugar onde eles estavam, mas onde estás aqui tem o sentido de distanciamento de Deus. Alguém que estava perto de Deus e que passou a se distanciar de Deus, a se distanciar da sua voz, a se distanciar da sua orientação, na verdade. Assim como acontece dos filhos com os pais. O filho é orientado pelo pai. O pai fala para que não faça isso, não vá a tal lugar, não faça aquilo, não vá lá. E acaba indo, o filho, a filha acaba indo. E depois o pai até pode perguntar: onde você esteve? Ou onde você estava? Mas eu já sabia onde o filho teimoso ou a filha teimosa esteve andando e o que desconfia até fazer. É o pai cuidadoso. E não adianta querer forjar, mentir, inventar, porque ele sabe, na verdade, onde está. Em relação a Deus, muito mais. Onde estás? É a pergunta que representa uma quebra de comunhão aconteceu. Onde estás representa isso. Perdeu a conexão com o Criador. Perdeu a conexão. Onde estás significa uma quebra de relacionamento com Deus. Saiba disso, meu irmão. Saiba disso, meu irmão. Se você quebrar a sua comunhão com Deus, se você romper o seu relacionamento com Deus, Ele vai estar te perguntando da mesma forma: onde estás? Onde estás? Ele vai estar perguntando no íntimo da sua vida, no íntimo do seu ser:
fazendo essa mesma pergunta profunda, significativa, que diz: onde estás? Onde estás? Por detrás dessa pergunta, por detrás dessas palavras, é a quebra da comunhão, é a perda de conexão com Deus, é a perda do relacionamento com Deus. Onde estás também é o mau uso da liberdade. Deus deu liberdade. Deu liberdade aos dois, Adão e Eva. E eles precisavam usar essa liberdade de maneira correta. Mas infelizmente acabaram não usando. E Deus dá liberdade. Mas a liberdade que deve ser usada com responsabilidade. A liberdade que Deus nos dá é a liberdade que Ele nos dá para nós utilizarmos a liberdade com fidelidade. Com fidelidade. Uma liberdade que tem um certo limite. Uma liberdade que significa obediência. Até porque, e depois, numa das cartas de Paulo, 2 Coríntios 3,17, diz assim: onde há o Espírito do Senhor, há o quê? Liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então aqui, a ação do Espírito, que nós inclusive estamos estudando todas as manhãs de domingo, a ação do Espírito Santo na vida é aquele que, na verdade, produz de maneira correta, equilibrada, a liberdade harmônica com o Deus Criador. Onde estás? É a voz de Deus para a vida do homem, para a vida do pecador. Onde estás? É a pergunta que vem para nós, é a pergunta que mais importa. É a pergunta que continua sendo feita por Deus para todo ser humano. Onde estás? Onde estás? É um aviso muito forte para todos nós, para que nós não ouçamos vozes estranhas. É a voz de Deus que vem e pergunta: onde estás? Voz estranha, como nós estamos vendo, ou vozes estranhas, é a voz que vem atrapalhar tudo, faz tudo desandar, faz com que as coisas se desencaminhem, é algo que faz com que riscos passem a serem oferecidos diante de nós. A voz estranha é a voz que traz a queda, o sofrimento, a dor, a tristeza e a morte. Voz estranha faz isso. Atente para isso, igreja. Atente para isso, irmãos e irmãs. Vozes estranhas vêm para quebrar com a gente. A voz de Deus, diferente. A voz de Deus vem para nos abençoar. Aquele que mente desde o princípio. Aquele que mente desde o princípio. Ele não parou de mentir. Ele continua mentindo. E quer cada vez mais, o mais que possível, nos desconectar do nosso Deus. É a voz do maligno. A voz estranha é a voz da serpente que continua. É a voz do maligno que vem para nos atrapalhar e colocar-nos para baixo. Permitam-me. Tudo aquilo que vem aos nossos ouvidos e nos coloca para baixo, não vem de Deus. Amém? Amém. Não é coisa que vem de Deus. É coisa que vem para atrapalhar a nossa vida. É voz que vem querendo provocar uma queda no nosso ser. E é a voz que nós não devemos ouvir. Não ouça essa voz estranha. Ouça a voz de Deus, que continua perguntando para você, para mim, para cada um de nós: onde estás? É essa voz boa que nós devemos ouvir. Deus continua a perguntar: onde estás? Onde estás? Mais do que o lugar onde você está, mais do que a sua posição geográfica, onde você mora, onde você se localiza, muito mais do que isso é o sentido espiritual, que é como você está. E se onde estás é como você está, como você tem sido, como você tem agido, como você tem caminhado, como está você? Graças a Deus, o segundo Adão, Jesus Cristo,
fez tudo novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não importa o que tenha acontecido com você. Não importa o que tenha ocorrido na sua vida. O que importa agora é daqui para frente. Aquele que pergunta onde está ou como você está, ele está te sinalizando exatamente isso. É a pergunta que vem do Senhor e que diz assim: onde estás? Ou seja, esqueça o que se passou e de agora em diante que as coisas possam mudar de verdade. Isso aí também traz consigo, por detrás da pergunta onde está, a velha pergunta de Deus significa para cada um de nós, sem exceção, Deus dizendo assim: eu não quero perder você. Amém? Amém? Por detrás dessas palavras do onde estás, Deus está dizendo: ainda que você tenha errado, ainda que você tenha se distanciado por alguma razão, em algum momento da sua vida, ainda que você tenha se desconectado de mim, eu, o Senhor, quero você para mim. Deus está falando isso por detrás dessa expressão onde estás. Onde estás é a voz que vem daquele que mais se importa com você e comigo, com cada um de nós. O onde estás é a palavra forte que vem, a pergunta que mexe com a gente, a pergunta que faz com que a gente tenha que refletir, tenha que repensar. É a pergunta que por detrás dela traz consigo o sentido de: eu não desisti de você, eu não desisto de você, eu não desistirei nunca de você. É o onde estás de Deus que pergunta naquele momento e continua perguntando a todos nós: onde estás? Eu te amo de verdade, profunda e intensamente. Onde está significa o amor de Deus, preocupado com você, preocupado comigo, preocupado com cada um de nós, preocupado com a igreja. Onde estás, meus irmãos e irmãs, é o seguinte: onde estás também significa nem o mundo inteiro vale mais do que a tua alma. Isso é onde estás. Onde estás? Onde estás? Mas é preciso também que nós nos atentemos a algumas advertências diante dessa pergunta: onde estás? Primeira advertência: não queira mentir para Deus. Não queira mentir para Deus, porque Ele já sabe tudo. Ele já sabe tudo. Não queira mentir para Deus. Uma outra advertência que fica muito explicitado no texto é: não queira transferir as suas culpas para outros ou outras. Não queira transferir as suas culpas a outros ou outras. E uma terceira advertência, que também aparece no texto e tem uma significação muito forte para a nossa vida: não tente se cobrir com folhas de figueira. Fale sempre a verdade, meu Deus. Custe o que custar, porque até não adianta querer inventar. Não adianta querer mentir. Falemos sempre a verdade para o Senhor. Amém? Amém. Custe-nos o que custar. Mesmo que seja para tomar um puxão de orelha do Senhor. Mas vamos falar a verdade para o Senhor. Se você tem culpa, assuma essa culpa. Não terceirize a culpa. Não fale que foi a serpente, ou a mulher ou a serpente, ou alguém. Assuma a culpa. E entregue a sua culpa aos pés da cruz de Cristo. É isso. Amém? Amém. Outra advertência, que é um conselho para nós: não cubra mais os erros, as culpas, não tente cobrir com folhas de figueira, mas cubra com o sangue do Cordeiro. Que é o sangue do Cordeiro que cobre todo pecado.
todo pecado, que muda tudo. Onde estás é tudo para nós. Essa perguntinha, onde estás, significa tudo para nós. Tudo para a nossa vida. Onde estás é a voz de Deus. Essa voz precisa ser ouvida. Onde estás é a voz certa que nós precisamos estar atentos e recebermos na nossa vida. Onde estás é a voz necessária. Onde estás é a voz abençoadora. Onde estás é a voz da salvação. Onde estás são palavras de vida eterna para cada um de nós. Vocês viram como nós percebemos essas coisas? É muito mais interessante, muito mais producente e muito mais relevante do que apenas querermos descobrir algumas curiosidades no livro do Gênesis. Pararmos com uma pergunta pequenininha, mas que fisga o nosso fígado e faz a gente refletir, a gente pensar sobre o nosso estado de vida, a nossa situação. Como é que nós estamos agindo, como que nós estamos vivendo, como que nós estamos caminhando, e percebermos que não adianta querer inventar, não adianta querer terceirizar nossa culpa, não adianta querer mentir, não adianta querer cumprir com folhas de figueira, mas é necessário, sobretudo, que nós confessemos os nossos pecados e passemos a desejar a sermos cobertos com o sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus, segundo Adão, que vem para nos cobrir de todo pecado, de toda culpa, de todo mal sobre a nossa vida, e que nos oferecerá não folhas de figueira, mas vestes alvejadas, vestes brancas, que são as vestes dos que são redimidos do Senhor. Onde estás? Onde estás é a palavra que vem para nós sermos mais amigos de Deus e mais inimigos do maligno, nos afastarmos cada vez mais. Onde estás é uma pergunta que deve estar martelando na nossa cabeça, mexendo muito com a gente, não somente hoje, mas durante a semana, durante esse mês, durante a nossa vida, diante das nossas atitudes, diante das nossas ações, para que nós não venhamos a cair no mesmo pecado que a nossa natureza empurra para nós não levarmos esse empurro. Depois da queda humana, a natureza do ser humano ficou tendente ao exatamente o que Deus não quer que a gente faça, mas que venha essa palavra continuar trabalhando no nosso coração, para que cada vez mais nós estejamos pertinhos de Deus, em comunhão com Deus, conectados com Deus, tendo uma vida de forte relacionamento com Deus. Que nós possamos sair daqui, meus irmãos e irmãs, com essa pergunta na nossa mente: onde estás? E que nós possamos, no tempo do Senhor, se possível hoje, aqui, agora, já, darmos uma resposta diante dessa pergunta. Onde estás? A mesma resposta do profeta Isaías: eis-me aqui e envia-me a mim. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito essa igreja. Que Deus abençoe a minha vida, para que nós, diante dessa pergunta que o Senhor faz desde o princípio, nós possamos responder de uma maneira muito positiva, para que nós tenhamos uma vida de conexão, comunhão e relacionamento com o nosso Deus Criador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.